Abra o seu coração e receba a palavra viva. Sim, abra o seu coração e receba da palavra viva de Jesus. E hoje eu quero começar a nossa palavra não com uma história, mas com um poema. Um poema alusivo à obra que Jesus realizou. E o título é Ele. Então, vamos ouvir? Ele sabia que desobedeceríamos e mesmo assim nos criou. Ele sabia que pecaríamos, ainda assim nos capacitou. Ele sabia que murmuraríamos, ainda assim tolerou. Sabia que merecíamos a morte e a salvação nos preparou. Sabia que o negaríamos, mas não nos negou. Sabia da ingratidão e não nos exterminou. Sabia do ateísmo, ainda assim graça mostrou. Sabia que não nos valorizaríamos e sua imagem e semelhança nos doou. Sabia das dores do parto, ainda assim se esvaziou. Sabia da cruz e a tomou. Sabia dos pregos e carpinteiro se tornou. Fez-se filho de carpinteiro, o cálice não o assustou. Ele viu nossa miséria, então no jardim chorou. Era tão grande a sua angústia, que gotas de sangue suou. A cruz não foi a derrota, nela da morte zumbou. Sabia da lança no lado, e sua vida doou. Ele sabia do vinagre, mas seu espírito não amargou. Ele sabia da morte, e então ele a derrotou. Sabia que o Pai não suportaria sua morte, não reclamou, clamou. Subverteu a natureza, ressuscitou. Sabia da incredulidade, por isso a testemunhas se mostrou. Sabia da nossa carência, relacionamento íntimo nos apresentou. Sabia que precisávamos de palavras e a sua palavra deixou. Sabia da nossa miséria e um lar já nos preparou. Derrama toda sorte de bênçãos sobre quem já o aceitou. Ele sabia de tudo e nunca se esquivou. Ele é Jesus, meu Rei e Salvador, que toda a história transformou, o governante do universo, que a tudo predestinou. Essa poesia é minha, é de Gilberto Oliveira da Rocha Júnior. Porque um dia eu me pus a pensar na tão grande obra de Jesus, e em tudo aquilo que ele tinha realizado, que realizou e que continua a fazer através do Espírito Santo em nossas vidas e em nossos corações. E eu me lembrei de Colossenses, capítulo 2, versos 13 a 15. E lá está escrito assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que Cristo fez por nós foi pegar pessoas que estavam mortas espiritualmente e morrer por elas, para que nós pudéssemos ter vida. E todo aquele que entrega a sua vida a Jesus é livre. A primeira Páscoa celebrava a libertação de um povo que estava morrendo na escravidão, mas que foi liberto por Moisés. Mas para nós agora, a Páscoa celebra a vida que Cristo nos dá.
Nós estávamos mortos pelos nossos muitos pecados, porque não éramos capazes de obedecer a Deus. Mas vem Jesus e paga a nossa dívida e nos dá vida. Nós estávamos mortos na nossa carne e Ele nos deu vida, com Ele lá na cruz. Ele perdoou todos os nossos delitos, todos os nossos erros, todos os nossos pecados naquela cruz. Mas isso só é verdade na vida de quem o tem em seu coração, daquele que aceita essa verdade. Pode ser difícil para um homem admitir, mas a verdade é que nós não somos bonzinhos, nós fazemos coisas boas, muitas vezes motivados por outros interesses, mas Cristo nos capacita a fazermos o bem, independentemente do que possamos ganhar com isso ou não. O que Cristo fez lá na cruz foi cancelar todo o escrito de dívida que havia contra nós, toda a promissória que constava a nossa dívida. Quando Ele foi à cruz, Ele paga toda a nossa dívida de pecado. Quando Jesus, no fim da crucificação, recebe vinagre, Ele o prova e Ele diz: está consumado, está pago. A palavra é essa. Pode ser traduzido por está consumado, corretamente traduzido, mas podia ter sido traduzido por está pago. Aquele momento está sendo explicado aqui pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim: é como se tivéssemos inúmeros documentos de promissórias, com dívidas que nós nunca poderíamos pagar. Então Jesus vai até este lugar onde as nossas dívidas estavam e Ele carimba com o seu sangue: está pago, está consumado, eu paguei. E então Ele pega todos esses documentos de acusação e Ele os encrava na cruz. Quando esse texto diz que Jesus, Ele foi aos principados e às potestades e Ele os venceu e os expôs publicamente e tomou os despojos, triunfando deles, o despojo era você, era eu, nós éramos os despojos. Jesus venceu a Satanás lá na cruz. Satanás não teve um minuto de vitória na cruz. O inferno não celebrou. Nada disso. Jesus triunfou do diabo na cruz. Porque Ele se deu em perfeito sacrifício por homens imperfeitos que não podiam se salvar. O diabo soube então naquele momento que estava consumada a obra que ele já sabia que ia acontecer. O Senhor salvando a milhares. Naquela cruz. Morrendo pelos crentes do passado, do presente e do futuro, pagando o preço dos meus pecados, passados, presentes e futuros, até dos pecados que eu nem sei que vou cometer. Jesus fez essa obra maravilhosa na cruz. Uma obra suficiente para salvar o mundo inteiro. Uma obra movida exclusivamente por amor. Mas ainda que essa obra seja suficiente para salvar o mundo inteiro, ela é eficiente para salvar tão somente aqueles cujos corações Ele habita. Ela só é eficiente nos corações daqueles que se renderam a Ele e disseram: Jesus, o Senhor é meu único Senhor e Salvador. O Senhor é o único que morreu na cruz para me salvar. Não tem outro. O Senhor é meu único intercessor. Ninguém mais tem o direito de interceder por mim, porque ninguém morreu essa morte que me substituiu lá na cruz. Só o Senhor. Senhor Jesus, o Senhor é meu Senhor. Manda na minha vida. É meu Salvador, o único capaz de me salvar. É meu Redentor, me redimiu lá na cruz. É o meu sumo sacerdote, o único. Não há outro sumo sacerdote, isso não existe mais. Esses sumos sacerdotes que se encontram em templos por aí são impostores. Só Jesus é o sumo sacerdote, porque só Ele fez o perfeito sacrifício, que não precisa ser repetido. Jesus não morreu ontem, não está morto hoje e não vai ressuscitar amanhã. Jesus já morreu há mais de 2000 anos atrás, mas já ressuscitou. Esse sacrifício é único, é perfeito, ele não precisa ser refeito. Então, viva todos os dias como dias de conversão, todos os dias, 365 dias do ano, 366 se for ano bissexto, todos os dias da sua vida, viva-os em conversão, buscando a transformação. A Páscoa é o maravilhoso anúncio de que a cruz está
vazia. Não tem ninguém na cruz. O túmulo está vazio. Não há ninguém no túmulo. Mas o trono está ocupado. O trono de glória daquele que reina na eternidade, em todos os tempos, para todo sempre. E Ele é Jesus. Renda o seu coração a Jesus. Então, será Páscoa todo dia. Todos os dias serão diferentes. E você terá a certeza de uma vida eterna que só Jesus pode te garantir. Só Ele pode dar. Que o Senhor te abençoe. Uma feliz Páscoa. E que ela seja a inauguração de um novo tempo, um tempo com Cristo Jesus, para que todos os dias sejam Páscoa para você. Graça e paz do Senhor Jesus. Pense sobre isso. Pense sobre o preço que Cristo pagou por mim e por você. Deus te abençoe. Que Cristo Jesus, o nosso Senhor, te abençoe. E que Ele venha ao seu encontro com misericórdia e habite o seu coração. Que você possa se render a Ele e dizer: é só o Senhor meu Senhor, é só o Senhor meu Salvador. Eu creio. Entra, faz morada, habita em mim, tem misericórdia de mim. Se você orar de todo o coração e com sinceridade, Ele habitará. Ele habitará. É tempo de falar com o Senhor do Universo. Sim, é tempo de falar com o Senhor do Universo. Vamos orar? Pai querido, obrigado, porque o Senhor tem um plano maravilhoso para com as nossas vidas. Obrigado pelo teu plano redentor. Jesus querido, obrigado, porque o Senhor realizou essa obra de grande salvação, que ninguém poderia fazer por nós, que homem algum poderia fazer, nenhum homem que tenha pisado sobre essa terra, nenhum homem que tenha vivido aqui podia nos salvar. Então obrigado, Jesus, porque o Senhor se fez homem, assumiu sua natureza humana, e o Senhor então se deixou ir à cruz para nos salvar. Obrigado porque o Senhor venceu a morte, venceu o mal, venceu o mundo, a carne, o diabo, ressuscitou e reina soberano. Muito obrigado. Obrigado ao Espírito Santo de Deus, que veio como outro Consolador e que está conosco e que faz com que Jesus esteja presente em nós. Obrigado porque o Senhor aplique esta obra no nosso coração, ó Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é a nossa Páscoa. O Senhor é o Cordeiro perfeito que se deu em sacrifício no nosso lugar. Obrigado pelo teu sangue que nos marca e assim nos livra de maldições e da morte eterna. Obrigado porque o Senhor nos fez passar da morte para a vida. E obrigado porque agora caminhamos para a nossa Jerusalém celestial, para a nossa terra santa, para a nossa terra prometida. E obrigado por nos lembrar que aqui, nesse tempo em que vivemos, não é o nosso lugar, que somos peregrinos aqui. Obrigado por sermos lembrados disso, porque ainda que passemos por lutas e dificuldades, tudo isso vai passar, tudo isso é passageiro, porque aqui nós só estamos passando, somos peregrinos que caminham para junto do Senhor, para a tua cidade santa. Obrigado porque todo aquele que recebeu o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador sabe disso, e que o Senhor possa alcançar mais vidas e corações, para que vidas não se percam, que as pessoas não confiem em si mesmas para serem salvas, que as pessoas não confiem em palavras de homens, mas na tua palavra, a Bíblia Sagrada, que as pessoas não confiem em ideias mirabolantes que os homens criam na tentativa de nos convencer de que seremos salvos pelos nossos esforços. Não seremos. Obrigado porque o Senhor continua a levantar pessoas e a falar conosco dia a dia, que Cristo Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Muito obrigado. Obrigado porque nesse tempo e nesse dia nós podemos nos lembrar de que o Senhor está vivo. O Senhor esteve por um dia na sepultura, mas o Senhor ressurgiu ao terceiro dia e o Senhor está vivo. Não é mais ressacrificado,
porque todo o sacrifício perfeito já foi feito. Obrigado, porque a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está cheio. E obrigado, porque agora também meu coração não está mais vazio, mas está cheio da tua presença. Pai querido, abençoa cada um dos que nos ouve agora, e que todos possam entender a tua graça, possam ser tocados pelo teu Santo Espírito, e tendo recebido a comunicação desta graça, que a aceitem, que creiam e sejam salvos, em nome de Jesus. Amém. Conexão Sobrenatural.